Bem-vindo a mais um Quixotada, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. Hoje trazendo novamente a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, a Alice Munro, com seu Felicidade Demais. Ela que já tinha vencido o Man Booker Prize, um dos mais importantes prêmios em língua inglesa, em 2009, e recebeu o Nobel em 2013, já com idade de 82 anos. Ela está agora com 88 anos, completados recentemente, já que ela nasceu em 10 de julho em Ontário, no Canadá. Ela também foi, durante muitos anos, a proprietária da mais importante livraria do Canadá, ou uma das mais importantes, ao menos. E Alice Munro fez sua carreira escrevendo contos, e alguns contos dela viraram filmes, como Boys and Girls, Julieta, entre outros. Esse livro aqui é o primeiro livro que eu leio dela, Felicidade Demais, Too Much Happiness. Ele reúne 10 contos longos para o padrão brasileiro, embora sejam contos de tamanho razoável para o padrão inglês. É um livro de 300 páginas, com 10 contos, então é uma média de 30 páginas por conto. E o conto mais longo é o último, que dá título ao livro, Felicidade Demais, que tem 58 páginas. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre alguns contos e sobre o estilo da Alice Munro. E no final eu vou falar sobre o último conto com spoilers, então fiquem ligados aí quando eu for falar sobre o último conto, fiquem sabendo que vou falar sobre o final dele, sobre toda a trama. Apesar de que é uma história real de uma personagem famosa na historiografia, principalmente na história da matemática, Alice Munro usa como matéria-prima para seus contos fatos pequenos da vida cotidiana, né? Fatos rotineiros, coisas que podem acontecer com você, com qualquer outra pessoa, com os seus vizinhos. É aquelas histórias que geralmente geram algum tipo de burburinho, né, de fofoca. E ela traz um aprofundamento psicológico dos personagens que é impressionante no espaço de um conto. É interessante que a estrutura que ela usa para os contos é uma estrutura própria do romance. Ela não trata apenas de um pequeno acontecimento, não é um fato fortuito ou algo do gênero que seja mais importante no conto da Alice Munro. Pelo contrário, ela cria toda uma trama. Parece que ela pega a história que poderia ser um romance de 100 ou 200 páginas e então sai cortando, limando, até que se encaixe em um conto de 30 páginas. Assim, por exemplo, é o conto ficção, o segundo do livro, que traz a história de uma mulher que era a segunda mais inteligente da sua turma e que se engraça com o menino mais inteligente da escola. Os dois acabam fugindo e todo mundo esperava que eles seguissem carreiras científicas ou que fossem muito bem sucedidos de alguma forma, mas eles meio que se perdem pelo caminho, viajando o mundo afora. Ele acaba se tornando um carpinteiro e ela uma professora de música, embora ela devesse ser uma clarinetista profissional, tamanha era a sua habilidade. E de repente, por causa de um programa do governo, uma mulher que tem problemas com droga, com alcoolismo, acaba indo trabalhar como assistente dele para que ele receba uma ajuda do governo, como se fosse uma bolsa, né, aprendiz. Só que ele acaba se apaixonando por essa mulher que não tem um mínimo de inteligência, pelo contrário, eles acham até que ela é meio idiota, retardada. E só esse trecho do conto já seria em si um conto, né? Ela fica revoltada com essa loucura do esposo de deixá-la por essa outra mulher e começa a ficar mais sexy, a flertar, né, com os homens por onde ela passa. E depois, como é professora de música de uma escola, decide fazer o melhor coral da história, porque a filha dessa mulher está na turma que ela ensina, né? Então, obrigatoriamente, o esposo dela e a amante dele deveriam comparecer para a apresentação, e ela quer mostrar a capacidade dela, né, de seguir adiante. Mas isso acaba sendo apenas uma subtrama, porque haverá um salto no tempo nessa história, e então veremos essa professora chamada Joyce já em outro casamento com um senhor já de 65 anos de idade, ela também já madura, e ela vai conhecer durante uma festa na família desse senhor uma pessoa que é casada com um familiar dele, uma mulher que ela se irrita só de olhar para ela, e que ela descobre que essa mulher é escritora.
Então ela vai e compra o livro dela numa livraria, só que ela descobre que o livro é de contos, e aí existe inclusive algo interessante, né? Porque ela fala que é como se o escritor perdesse a autoridade ao escrever um livro de contos, como se ele estivesse apenas no pórtico de entrada da literatura e não na sala principal. E talvez a própria Alice Munro escreveu isso aí para falar sobre como as pessoas olham para ela, né? Mesmo depois de ela vencer tantos prêmios. Mas num dos contos do livro dessa mulher, ela descobre que ela era a filha da amante de João, o seu primeiro esposo. E que essa menina escreve esse conto narrando a experiência dela, do quanto ela amava a professora de música e o quanto foi estranho para ela essa questão, né, da professora sair de casa para que ela e a mãe dela ficassem com o João. Ao mesmo tempo ela relata como se houvesse uma espécie de abuso da professora em relação a ela, porque a professora tentava agradá-la, dava carona, comprava sorvete, como se quisesse ganhar o afeto dela ou usá-la como uma aliada. Então ela decide procurar essa escritora para tentar meio que se reconciliar com ela. Eu não vou falar o que é que acontece para não dar spoiler, já falei demais sobre a história, mas para vocês terem uma ideia de como ela trabalha os seus contos, que acabam sendo mini romances, digamos assim, ou reuniões de contos, na verdade, né? Como se ela enfeixasse vários contos diferentes e aí criasse uma grande história. É uma coisa impressionante o que ela consegue fazer. E como vocês puderam ver, ela trata de temas os mais diversos, né? Em um único conto ela vai tratar sobre separação, sobre traição, sobre abandono parental, reconciliação e vários outros temas. O primeiro conto, Dimensões, que talvez seja o mais difícil a leitura, por tratar de um tema muito delicado, que é o assassinato de crianças, ela também vai fazer essa não linearidade da narrativa, né? A narrativa já começa com a Doré trabalhando em um hotel como camareira, e então você vai apenas pegando pistas do que foi acontecendo no passado dela, até que em determinado momento fica revelado e você descobre que quem matou os filhos dela num ataque de loucura, né, de ciúme, foi o próprio esposo. Uma noite, quando eles brigaram e ele mandou que ela saísse de casa, ela realmente saiu e foi para a casa de uma vizinha que era amiga dela, que a ouvia. E quando voltou no dia seguinte, as crianças estavam mortas, né? Ele estava na porta da casa e deixou que ela entrasse, e ela percebeu que ele tinha matado as crianças sufocadas. E é bem duro você ler a narrativa e você vai perceber que ela visita o marido assassino no manicômio judicial em que ele foi internado, né? Porque ele foi considerado criminalmente insano e, portanto, não poderia pagar o seu crime numa penitenciária comum. E ela permanece fazendo visitas a ele, apesar de que ela coloca para si que ela não pode perdoá-lo. Então, existe nesse conto um momento de epifania, que eu também não vou relatar qual é, mas é um conto bem duro, né, de ler, muito interessante também. No conto Enloqued, nós temos uma situação limite que causa uma certa estranheza e que muda para sempre a história de uma menina, embora aparentemente não haja uma violência contra ela. Ela conhece uma moça que está estudando na mesma escola que ela e começam a dividir o mesmo sótão numa casa, né, que aluga quartos para estudantes. E de repente, um certo dia, essa menina que tem um relacionamento com um senhor bem mais velho, um rico, excêntrico, sugere que ela vá jantar com ele se ele convidá-la. E ele de fato a convida, e quando chega lá ela é obrigada a jantar totalmente nua. E depois ele pede a ela que leia para ele um poema, sentada na poltrona, na biblioteca, ainda completamente nua. E depois, quando ela tenta ler o mesmo poema, ela não consegue mais sentir a mesma emoção que sentiu durante aquele momento. Não há nada sexual entre esse senhor e essa moça. Ela simplesmente, depois que lê o poema, ele diz que está na hora dele dormir e a manda de volta para casa. Mas isso parece ter girado a engrenagem na cabeça dela. É interessante a estranheza que esse conto causa. Todos os contos são muito interessantes, eu não vou falar sobre todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo.
Tem também um conto que eu queria só falar por alto para vocês, que é a história de um garotinho que durante o piquenique cai em um buraco, quebra as pernas, né? Ele é resgatado pelo próprio pai. Mas esse garotinho parece que por causa dessa experiência, né, de quase morto, ou pelo menos assim justifica suas ações, ele meio que despiroca e começa a viajar, a vagar pelo mundo, aí vira uma espécie de vagabundo, até que a mãe o encontra já num determinado tempo futuro. O pai já morreu, né, as irmãs já estão criadas e ela reencontra esse rapaz que a trata de forma muito ríspida. É interessante também a forma como ela trata essa questão do tema da maternidade nesse conto. É um conto também interessante. E agora eu vou falar para vocês sobre o último conto, o conto mais longo, o que dá título ao livro, Felicidade Demais. Eu vou falar com spoilers, então se vocês não quiserem tomar spoilers do livro, sugiro que vocês parem o vídeo por aqui e a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura. Se você ficou por sua conta e risco, nem sei se a gente pode falar sobre spoiler, já que é uma história real, né? Então é algo que pode ser conhecido por qualquer pessoa fazendo uma busca na Wikipedia ou em outras fontes de informação. Esse conto é uma biografia de Sofia Kovalevsky, uma russa que teve que fingir um casamento para poder ter autorização para sair da Rússia e então se tornar uma matemática. E ela foi uma das grandes matemáticas, uma das mais importantes da história, ganhou o prêmio Bordin de matemática. Ela se torna a primeira mulher a ser aceita como professora em uma universidade em Estocolmo e vai morar com o professor Weierstrass, professor de matemática da mesma universidade e um grande matemático também da época. Ela também conheceu Poincaré, que foi um dos criadores da matemática necessária para a teoria da relatividade. E você vai percebendo nesse conto que a inteligência da Europa parecia estar bem interligada, né? Por exemplo, a irmã da Sofia era amante de um líder revolucionário durante a Comuna de Paris em 1871, o Jaclar, e inclusive o sobrinho da Sofia, filho da sua irmã com o Jaclar, mora com ele e ela vai visitá-lo. E a história dela indo visitar o Jaclar e encontrando seu sobrinho também já daria em si um conto, assim como outros encontros e desencontros na narrativa. E é um conto baseado em fatos reais, né? Então são acontecimentos que você vê como fantásticos, como impressionantes, mas que realmente aconteceram. Uma vida bem cheia da Sofia Kovalevsky. E fala muito sobre a questão dela tentando se casar com Maxim, que era também um intelectual russo, depois se tornou um importante político na Rússia quando foi autorizado a voltar para a grande mãe Rússia e fundou o Partido Democrático lá, depois sendo denunciado por Lenin como um contra-revolucionário, como um reacionário. Mas eu acho que a chave para a questão do título, além de ineternamente ser sugerido que essas eram as últimas palavras da Sofia, né, quando ela falece, tendo uma ideia que ela consideraria genial, que seria talvez o maior trabalho da vida dela e que ela infelizmente não pôde concluir, e ela teria murmurado felicidade demais. Acho que a chave principal é um determinado momento no conto em que ela volta para a Rússia, volta para a casa do seu pai, um general importante em Polibino, e nesse local ela vai a festas, a recepções. E durante essas festividades ela sente uma completude, né, um preenchimento do vazio interior muito grande. É como se não faltasse nada para ela e como se aquilo fosse suprir a vida dela de forma que o trabalho dela exaustivo com a matemática, né, com as aulas na universidade, jamais fosse conseguir. E é aí que está, a meu ver, a magia desse conto especificamente. É como se fosse uma profissão de fé. Em determinado momento, o Weierstrass, professor da Sofia, compara a matemática com a poesia, como se houvesse os cérebros que fossem prontos para isso, né? Que tivessem o dom da poesia ou da matemática. E seria o caso de Sofia, como se ela fosse um presente que ele teria recebido. E, no entanto, aqui mostra-se que a matemática, assim como a poesia, como qualquer arte, ela pode ser uma armadilha para o detentor desse talento,
uma forma de fazê-lo sempre perseguir algo inalcançável e de viver o vazio. Nisso eu achei que se aproximou muito de Um Gosto em Seus Vinténs, do William Somerset Maugham, que eu já falei aqui também no canal, em que ele fala sobre a vida do pintor Charles Strickland. E aqui também existe esse momento em que ela poderia ter uma vida plena, uma vida feliz, sem tédio, mas que ela opta por se dedicar à matemática. E em determinado momento, quando ela já está próximo da morte, ela começa a sorrir, falando sobre a ideia do novo romance. Eu não vou ler para vocês porque minha dicção já é péssima em português e em inglês então nem se fala, então eu vou apenas passar uma ideia. Ela diz que existe um movimento para frente e para trás, um pulso de vida. E sua esperança seria conseguir descobrir de onde vem esse pulso, como é que ele funciona. Algo que está subjacente, que seria inventado, mas não inventado. O que poderia significar isso? E ela sorri. Isso também faz parte dessa questão da profissão de fé, né, e da própria forma como a Alice Munro escreve nessa questão de ir para frente e para trás, de tentar captar o que é o pulso da vida, o que é que está escondido e que só com a escrita se pode descobrir. E na frase final, aí é que existe realmente essa ligação com Um Gosto Sem Vinténs, que no título original em inglês é The Moon and Sixpence, e é justamente sobre essa questão, né, de olhar para o chão para encontrar uma moeda ou olhar para a lua. E nós descobrimos que a Sofia Kovalevsky recebeu um nome numa cratera lunar. Será que isso não é um feito maior do que apenas uma vida feliz? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. E a gente vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.